Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. Lembrem, Jesus, logo que iniciou seu ministério, ele deixou Nazaré. Não morava mais em Nazaré. Ele mudou-se para Cafarnaum. Era o quartel-general dele, a casa de Pedro e de André. Vocês podem pensar, mas Pedro era casado, André era casado e moravam juntos. Mas tem que entender um pouco como era a disposição da vida de família na Terra Santa. As casas eram quintal, terreiro com terreiro, tinha um pátio comum. Em geral, naquele pátio, vocês tinham a lenha para o fogo, a cozinha era comum, vocês tinham o tear, para as mulheres fazer a roupa de casa, vocês tinham uma mó, o moinho, então era comum. Na verdade, família não era o conceito que a gente tem, um esposo, uma esposa, os filhos, não. Era, em geral, mais amplo. Daí os irmãos de Jesus, essa parentela. Então Jesus mora em Cafarnaum, provavelmente se alojava, ficou morando na casa de Pedro e de André. Era o quartel-general, ele não parava em Cafarnaum. Jesus era um pregador, era um rabi itinerante, mas o quartel-general era Cafarnaum. E por que Cafarnaum? Nazaré fica nas montanhas, isolada. Cafarnaum, apesar de não ser, naquela época, hoje só tem as ruínas, naquela época, apesar de não ser uma cidade grande, mas era à beira-mar. Então ali havia mares que ligavam o Egito a Damasco e ao norte. Ali passavam mercadores, soldados, cambistas. Então, ali era mais fácil anunciar. Jesus então se estabelece em Cafarnaum. Vejam, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Os tetos das casas da Terra Santa eram os varais com lama e palha, barro seco e palha. Como não chove muito na Terra Santa, não tem perigo de derreter aquele teto lá. Então era fácil abrir, era fácil. Hoje, o Frei Bagatti, um franciscano, ele escavando em Cafarnaum, descobriu a casa de Pedro. E descobriu precisamente esta sala. Esta sala. Eles construíram uma capela, quem já foi à Terra Santa sabe disso, bem interessante, ela é suspensa. Aqui está, imagine, os alicerces da casa de Pedro, né? E construíram uma capela alta, ela é sobre colunas, e a gente dentro da capela, o chão é aberto, tem um vidro, e você vê a sala onde Jesus estava. Ou seja, você vê um pouco como aqueles 4 viram, lá de cima e embaixo, onde Jesus estava. Ali, de certeza, Jesus esteve ali, naquele lugar, nesta sala. Pois bem, e como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava. E tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo. E disse: Por que
Pensais assim em vossos corações. O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos. De sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele que ele come com os publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vejam, meus irmãos, como a gente pode observar aqui de modo muito fácil, temos dois blocos distintos de narração. O paralítico e a vocação de Levi, de Mateus. Mas eu quis unir os dois. Ler um à luz do outro para a gente colher o que o Evangelho nos quer dizer. Uma primeira coisa que chama a atenção é como se insiste em que as multidões procuravam Jesus. Eram muitos os que o seguiam. Pois bem, o que é que Jesus ensinava a essa multidão? O que é que essa multidão buscava? O que é que Jesus ensinava? Marcos dá uma resposta curiosa. Ele diz, anunciava-lhes a palavra. Quando eu digo um padre anunciou a palavra, o bispo é ministro da palavra, isso é claro para mim. Que palavra? A palavra é Jesus. E Jesus nos traz o reino. Mas quando o Evangelho diz, Jesus anunciava-lhes a palavra. Que palavra é essa que Jesus anuncia? E nós podemos encontrar no próprio São Marcos a resposta dada no início do seu Evangelho, ao resumir toda a pregação de Jesus. Olhe, meus irmãos, esses 2 versículos do capítulo 1 de São Marcos são preciosos. Vocês prestem atenção a eles. Vejam, como é que São Marcos diz? Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Preste atenção a isso. Nesses 2 versículos, São Marcos resume toda a missão de Jesus. Toda a pregação de Jesus. Jesus foi para a Galileia fazer o quê? Anunciar a boa nova de Deus. A boa notícia de Deus. O profeta Isaías tinha profetizado: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que evangeliza. Na 70, na Bíblia grega, diz assim, que evangeliza, quer dizer, que traz a boa nova a Sião. Qual é a boa nova que esses pés vão trazer? Qual é a boa nova desse mensageiro? E diz a Sião, o teu Deus reina. Tu não estás à toa, Sião. O teu destino não é um destino incerto. Tu não estás perdida, Sião. Ainda que os babilônios te oprimam, ainda que a Assíria te deporte, ainda que os gregos te humilhem, ainda que teu poder político se acabe, teu Deus reina. Tu não és, como dizia o profeta Malaquias, por que tu nos tratas como os peixes do mar? Malaquias não, Miqueias. À toa, sem dono. Qualquer um joga a rede e pesca tudo. Não, nós não estamos à toa. O teu Deus reina, Sião.
Essa profecia se cumpre com Jesus. Jesus é o mensageiro que anuncia o Shalom. Eu vos dou o meu Shalom. Eu vos deixo o meu Shalom, não como o mundo dá. É a minha paz, a paz definitiva da nova e eterna aliança. Pois bem, como são belos os pés do mensageiro que anunciam a Sião, a antiga Sião e a nova Sião. O teu Deus reina. Então São Marcos está pensando nisso. Olha agora, cumpriu-se o tempo. É a primeira palavra de Jesus, a primeira, a palavra que abre toda a pregação dele. Ele diz a Israel: chegou. O que o Deus havia prometido, o que os profetas haviam anunciado, chegou. O tempo chegou. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus aproximou-se. Esse está próximo tem dois sentidos. Tem o sentido que aproximou-se, chegou, e tem o sentido que está próximo de se manifestar plenamente. Tem um já e um ainda não. Nós cristãos vivemos pendurados entre um já e um ainda não. A vida todinha vai ser assim. Já temos o Cristo. Já temos a salvação. Nós podemos tocá-lo. Nós o escutamos. No entanto, ainda não em plenitude. No entanto, ele ainda nos foge entre os dedos. No entanto, ainda sofremos tantas vezes, sentindo a ausência dele. A igreja, a esposa amada, tem de dizer todo dia, cutucada, sustentada, impelida pelo Espírito: Maranatá, vem, vem, Senhor. Vem, meu esposo querido. Ele vem e nós vamos ao encontro dele, porque ele nos atrai com o seu Espírito, nos atrai e nos impulsiona com o seu Espírito. Então veja, o reino aproximou-se. O reino está próximo. Jesus é o reino. Eu já expliquei isso a vocês. Não esqueça. Querem ver o reino acontecendo? Olhem Jesus. Nele o Pai reinou totalmente, a tal ponto que ele diz a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Vê o Pai porque eu deixo totalmente que o Pai realize em mim a vontade dele. Eu vivo para o Pai. Minha vontade é fazer, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Em mim o Pai reinou totalmente. É interessante quando Jesus está para ir para a cruz, a frase que ele diz: o mundo saberá que eu amo o Pai. Veja o que é a cruz para Jesus. É primeiramente uma prova de amor ao Pai. O mundo saberá até onde eu amo o Pai. Até onde eu me abandono nas mãos do Pai. Até onde eu confio no Pai. O mundo saberá. Então ali naquela cruz não tem mais palavra. Não tem mais promessa de amor. Naquela cruz, no silêncio daquela madeira, na dor daqueles cravos, no vermelho daquele sangue, Jesus mostra concretamente que ama o Pai. Que na vida dele o Pai é tudo. O Pai reina. Então veja, com Jesus o reino de Deus se aproxima. Ou seja, Deus vai reinar na vida do seu povo. Vai reinar, e onde Deus reina, a vida brota. Porque a glória de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus é nos dar a vida, nos criou para a vida. Agora, aquilo que eu dizia na missa, eu volto a dizer: cuidado com essa palavra vida, porque é Deus da vida, é vida para lá, vida para cá. Não é qualquer vida, é a vida eterna. E vida eterna não é só o céu, hein, senhores? Atenção, vida eterna, na Bíblia,
Vida eterna, no Novo Testamento, não significa primeiramente céu. Não significa primeiramente céu. Vida eterna quer dizer vida do eterno. Existe vida felina, canina, humana, e angélica e eterna. Lembre que Israel chama a Deus de eterno, para não pronunciar o nome dele. Ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus. O eterno é um só. Vida eterna, vida de Deus. Nós temos uma vida humana. Esta vida humana não basta. A gente tem uma saudade doida de outra vida. Não é esse o aperreio do homem que nunca está satisfeito com nada? Deus nos deu esta vida como início, como semente, como substrato da vida eterna. A vida dele é a vida bem-aventurada, é a vida plena. Aí vocês podem dizer, isso não é o céu? É, mas não somente, porque começa aqui. A vida eterna é esta, Pai, que eles te conheçam. Que crendo em Jesus, crendo no Filho, eles te conheçam. E nos sacramentos recebam a vida que eu dei a eles. A vida eterna. Por exemplo, no final do discurso sobre o pão da vida, João 6, Jesus diz, quem come deste pão viverá eternamente. Algumas traduções da Bíblia diz para sempre. Está errado. Não é para sempre. E não é a mesma coisa? Não. Viver para sempre, eu posso viver no inferno. Viver para sempre, a nossa alma viverá mesmo condenada. Jesus não diz viverá para sempre. Quem come a minha carne viverá eternamente. Ou seja, com a vida nova. Não viverá só humanamente. Viverá com a vida divina. Viverá com a vida que eu vou dar. A vida eterna. Na Eucaristia a gente come a vida eterna. Por isso ele diz, quem come a minha carne tem, verbo presente, a vida eterna. Come a vida eterna. E eu o ressuscitarei, futuro, no último dia. Então vida eterna é mais que o céu. A vida eterna começa agora, a vida de Deus, que só Jesus nos pode dar. Então veja, cumpriu-se o tempo, o reino se aproximou. Eu trago para vocês o reino, meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai reinar. E aí vem, convertei-vos e crede neste evangelho, crede nesta boa notícia. Esse é o resumo de tudo que Jesus veio fazer. A cruz, a morte dele, a ressurreição, é para nos dar essa vida. Para nos dar essa vida. Mas eu não vou entrar nisso, seria outro retiro. Vejam bem. Então Jesus anuncia isso. A palavra que Jesus anuncia é o evangelho, a boa notícia que Deus envia. Cumpriram-se os tempos e todas as promessas de Deus, todas as esperanças de Israel iriam se realizar agora com a vinda dele, do Filho. O reinado de Deus está próximo. Em Jesus, Deus vem reinar sobre o seu povo. Deus vem mostrar todo o seu amor e sua misericórdia. Com Jesus, Israel vai experimentar que Deus, o Eterno, o Santo, o Altíssimo, não é somente Deus, mas é acima de tudo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, aquilo que eu explicava ontem, repito, aprofundo para vocês. Chegou o reinado de Deus, mas de qual Deus? Aí, aqui está a novidade. Jesus diz, é o Deus de Israel, mas esse Deus de Israel é o meu Abá, é o meu papai. Isso os judeus jamais podiam imaginar. No Antigo Testamento, quando se chama a Deus de Pai, é de modo metafórico.
Por exemplo, um judeu nunca diz meu pai a Deus. Quando raramente um judeu diz pai a Deus, é nosso pai, é o pai de Israel. Mas meu pai, essa dimensão de filiação no sentido estrito, o judeu até o Antigo Testamento não gosta disso, porque para o Antigo Testamento isso parece paganismo. Os pagãos falavam em heróis, semideuses, filhos de deuses. A mitologia grega está cheia disso. O faraó era considerado filho de Deus. Então, para um judeu, isso não. Deus é santo, é o outro, diferente. Tanto que, para um judeu, o que Jesus diz é uma coisa impressionante. Esse Deus é o meu, e não diz só pai, diz Abá, é o meu papai. E aqui, atenção, Jesus não diz nosso pai, é o meu, é só dele. Está aí uma coisa que Jesus não reparte com ninguém. É o meu pai. Vocês nunca vão encontrar na Escritura Jesus dizendo nosso pai. Vocês podem dizer, e o Pai Nosso? Não. No Pai Nosso, Jesus diz, quando orardes, vós, quando orardes, dizei, Pai Nosso. Quer dizer, eu estou fora. Veja como ele diz em João, subo ao meu Pai e vosso Pai. É diferente. Porque é o meu Pai e eu vos dou o meu espírito de filho, também agora é vosso Pai. Porque é o meu Deus de um modo totalmente diferente, e eu vos dou o meu espírito, é também o vosso Deus de um modo diferente. Então o anúncio do reino está indissoluvelmente unido ao anúncio da paternidade de Deus. É o meu Pai, eu vim dele, eu o conheço. Eu o conheço. Veja, esse é o, e se vós me seguirdes, se crerdes em mim, recebereis o meu espírito de filho, e podereis no meu espírito dizer Abá, Pai, Papai. Isso é o reino. Estão vendo que o reino está ligado à imagem do Pai? E está vendo por que é que o reino está ligado à cruz? Porque Jesus tem que morrer para receber do Pai o Espírito de ressurreição, o Espírito Santo, e esse Espírito ele nos dá nos sacramentos da igreja. Por que é que a liturgia é central na vida cristã? Porque nos dá o Espírito pelo qual Cristo, a obra de salvação de Cristo entra na nossa vida. É tudo ligado, não tem... Veja, o desafio de vocês que fazem teologia, não sei se vão conseguir, é quando terminar o curso de teologia, ter a cabeça arrumada, os tratados todinhos articulados de um modo que vocês compreendam o mistério cristão. O que é que a liturgia tem a ver com a dogmática, com a eclesiologia, com a cristologia, com a trindade, com a moral, com a escatologia. O cristianismo é muito simples, simples demais. A ideia básica, o problema é que às vezes a gente não entende nem a ideia básica. Aí fica com um bocado de informação, mas sem saber onde encaixa. Então, o centro, o núcleo do Evangelho é o anúncio do reinado de Deus. E o Deus é aquele que São Paulo, na carta aos Efésios, chama o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o reino chegou. E esse Deus, veja, eu tenho uma boa notícia. É o meu Pai. É o Abá, é o Papai. Que com o coração de pai agora abre os braços e abre o coração para o seu povo. O que era que Jesus queria? Quando Jesus começa a pregação dele, o que é que ele esperava? Que Israel aceitasse, acreditasse nele e, crendo nele, se colocasse a serviço de anunciar
esse reinado do Pai a toda a humanidade. Mas Israel não aceita. É fechado demais. Israel esperava um Messias que viesse cuidar dele, de Israel. Israel tem uma visão um palmo adiante do nariz só. Um Messias que viesse expulsar os romanos, um Messias que viesse restaurar a antiga glória do reinado de Davi e Salomão, um Messias que viesse fazer do povo um povo cumpridor da Torá, da lei de Moisés. Pronto. Israel a serviço de Israel. E aqui uma coisa perversa, atenção, Deus a serviço de Israel. A serviço da glória de Israel. Não é Israel a serviço de Deus. Não é Israel a serviço da glória de Deus. Israel esqueceu a vocação dele. Para que foi que Deus chamou nosso pai Abraão? Para fazer dele um povo? Verdade. Para dar a esse povo uma terra? Verdade. E para que isso? Para que através de ti todos os povos da terra sejam abençoados. Israel esqueceu que a vocação dele é a serviço da salvação da humanidade, dos pagãos. Depois Israel vai chamar os pagãos de cães. Esses cães pagãos. Vejam, quando Israel foi chamado a serviço da nossa salvação, é o que São Paulo vai dizer nos capítulos, e agora? Cabeça 8, 9 e 10, se não me engano. Não, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. São Paulo apresenta a situação de Israel. E mostra que o ser de Israel é em função da nossa salvação. E aqui o perigo dos senhores, e o meu, de esquecer que a minha vocação não é para mim. O Senhor não me chama para mim. O Senhor me chama para a humanidade, para os irmãos, para a igreja. Aí os senhores chegam na paróquia, quando forem padres, e batem assim na mesa. E diz, aqui quem manda sou eu. A paróquia é minha. Errou. A paróquia é de Cristo. E o rebanho é de Cristo. E você é servo. Recebeu o Espírito de Cristo para dirigir, para pastorear, dando a vida, não estropiando as ovelhas. Ah, mas eu recebi o Espírito Santo na ordenação e eu tenho autoridade para decidir. Muito bem. E esses outros receberam o Espírito Santo no batismo e na crisma? São João diz, recebestes a unção do Santo? E, portanto, se você crê, padre, se você não quer pecar contra o Espírito Santo, padre, escute os outros. Você não é obrigado a seguir a maioria, que a igreja não é democracia. Você não é obrigado a concordar com a maioria, mas você é obrigado a escutar. Escutar o conselho paroquial, escutar os membros mais sábios da comunidade. Tem aquela senhora que eu vejo que é piedosa, tem aquele senhor que é tão dedicado, aquele outro. Escutar, como quem não quer nada, perguntar, o que você acha disso na paróquia? Escutar e rezar. E depois, diante de Deus, decidir, mas tendo ouvido. Faze tudo com conselho e não te arrependerás, diz a Escritura. E diz também, há caminhos que parecem bons aos homens e vão dar no fundo dos infernos. Vejam, então nós não somos chamados, como Israel não foi chamado para si. Quando o Santo Padre João Paulo II ordenou aquele lá no Maracanã, em 1981, na homilia ele disse, este dom é dado a vós, mas não é para vós. É para a igreja. É para o mundo. Eu não sou padre para mim. Eu não sou bispo para mim. Eu sou padre, eu sou bispo para
a humanidade, para a salvação do mundo. É muito triste quando um padre chega na paróquia pensando que é o dono da paróquia. Hoje é uma coisa triste isso na igreja. É uma vergonha. Porque com a crise que nós estamos vivendo, com tantas linhas desalinhadas, cada um se sente o Papa de Roma, então muda-se um padre na paróquia, o povo treme. Porque diz, meu Deus, e agora quem vem? Será que a gente vai ter que mudar a religião? Cada padre parece que é uma religião diferente. Mas isso acaba com a igreja. Isso acaba com a fé do povo. Acaba. Não é para a gente ser igualzinho. Nós somos pessoas. Mas tem que ter uma banda larga, mas tem que andar dentro dessa banda. Tem que andar dentro dessa banda. Não é para todo mundo ser igualzinho. É normal que na igreja existam sensibilidades diferentes. Sempre foi assim. Nem se iluda. Quem acha que a igreja sempre foi monolítica não sabe teologia nem história da igreja. Tire logo o cavalo da chuva. Existem uns mitos interessantes hoje em dia. Sempre houve disputa de escola teológica. Sempre houve sensibilidades diferentes. Sempre. Basta abrir os Atos dos Apóstolos. A sensibilidade mais pró-Tiago, a sensibilidade mais pró-Paulo. Pedro fica no meio tentando ajeitar, ainda leva um coice de São Paulo, por causa da questão de Antioquia, que ali São Pedro não estava fingindo, não. São Pedro, coitado, exatamente pela função que tem de ser sinal de unidade, tenta, mas Paulo e Tiago não eram fáceis. Eu não daria certo para trabalhar com São Paulo nunca, porque São Paulo São Paulo não é brincadeira. Então, vejam, sempre na igreja, por exemplo, depois do período apostólico, no período apostólico a questão é até que ponto a lei de Moisés fica, até que ponto não fica. Depois do período apostólico, qual era a guerra? Até que ponto a gente se abre para a cultura grega, até que ponto não se abre. Vejam, e vai assim. Depois que o cristianismo é aceito pelo império, até que ponto a gente se abre para o império, participa, até que ponto não participa. E assim vai. Enquanto a igreja caminhar na história, a igreja é um povo peregrino. Peregrino. Não tem jeito. A história caminha. O pensamento evolui. E a gente tem que ter a certeza, porque Cristo prometeu. Escute, não tenham medo não, nós não estamos sozinhos. O Espírito de Cristo, Cristo preside a sua igreja. O Espírito de Cristo nos guia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No Apocalipse diz as igrejas, são 7, porque 7 quer dizer plenitude, a igreja toda. Então, colocar-se à escuta. Então, a gente, veja, deve ter uma banda larga, eu repito, numa diocese, que há sensibilidades diferentes, as pessoas não se sintam oprimidas, despersonalizadas. Um bispo não pode despersonalizar as pessoas. Ele não é Deus, ele é só o bispo. É o que preside no lugar de Deus, mas não é Deus. Então, mas por outro lado, deve ter uma disciplina, porque senão o povo endoida. Chega um e diz, é assim, padre. Aí aquele padre é transferido, depois que o povo já pegou o jeito do padre, chegou outro e diz, não é nada assim, é assado. Acaba com a fé do povo. Aí o bispo diz, não, nem é assim, nem é assado. É dentro dessa banda larga. Pode ter variação? Pode. Mas que acabe com a fé do povo? Não. Vamos juntos como presbitério, em união com o bispo, traçar o caminho pastoral. E um caminho pastoral em comunhão com a Igreja de Roma, com aquele que preside na caridade. Vejam, o ministério não é para a gente. Esse é o pecado de Israel.